Olá, eu sou Ângela Cecim, conselheira efetiva do CREFITO 16 e hoje estamos aqui para mais um CREFITO Talks para falar sobre o Novembro Roxo. A prematuridade é uma condição do bebê recém-nascido que exige cuidados especiais e aumenta o risco de complicações na saúde. Então, ela pode ser prevenida através do planejamento familiar, acompanhamento pré-natal e assistência profissional especializada. Um relatório divulgado em 2023 pela OMS, Unicef e Parceria para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil demonstrou que 10% dos nascimentos no mundo são prematuros. E no Brasil, nascem em torno de 340 mil bebês por ano com essa condição, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde. E no último dia 9 de setembro de 2025, foi publicada a Lei nº 15.198, que institui em todo o território nacional o mês Novembro Roxo, onde se tem a semana de conscientização sobre a prematuridade. Para discutirmos sobre o tema, convidamos agora duas profissionais tops, que vou apresentar agora o currículo delas e a gente vai conversar sobre esse assunto. Uma delas, doutora Aline Abreu, fisioterapeuta do HU UFMA, trabalha lá na UTI neonatal do Hospital Materno Infantil. Ela fez residência em saúde da criança no HU UFMA. Ela é especialista também em terapia intensiva em UTI neonatal e pediátrica pela Sobrafi. É preceptora em neonatologia, tutora do método Canguru e faz parte também da nossa Câmara Técnica aqui de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 16. Também estamos aqui com a doutora Lisandra Oliveira, terapeuta ocupacional também do HU UFMA e da CEMUS. Trabalha na UTI NEO, na U5 e U5, que depois ela vai explicar o que são esses símbolos. Especialista em desenvolvimento humano e reabilitação, especialista em desenvolvimento infantil e intervenção precoce no modelo centrado na família, especialista em terapia ocupacional em neonatologia e suas implicações na infância, também é tutora do método Canguru, preceptora em neonatologia e também faz parte da nossa Câmara Técnica de TO em UTI neonatal. Doutoras, um prazer tê-las aqui, obrigada por aceitarem o convite. Passo a palavra para vocês para darem as boas-vindas aí. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, a oportunidade de falar um pouquinho, do mês do prematuro, que é uma campanha muito maravilhosa, muito linda, e eu sou muito honrada em participar, para conscientizar aí as famílias, conscientizar a todos sobre essa data muito especial. Oi, olá a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento, podendo partilhar. Agradecer de modo especial ao CREFITO 16, as conselheiras Érica Braga, que me fez o convite, a doutora Ângela. Muito obrigada pelo convite, que seja um momento leve, agradável, que a gente possa discutir, esse assunto que hoje é tão importante. Eu costumo dizer que é um dos meses mais lindos do ano, porque a gente começa a ter um olhar mais sensível para esse início de vida, E aí, tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, eles estão presentes nesse início e podem fazer toda a diferença nesse futuro desses bebês. Pois é, então nós estamos neste Novembro Roxo e a gente estava falando, assim, tem o calendário nacional, que cada mês tem uma cor agora, Mas tem todo um contexto histórico, por que essa data, por que ser em novembro, que a gente estava até conversando anteriormente. E eu queria que tu explicasse para as pessoas que vão ouvir a gente, por que ficou essa data, 17 de novembro, Exatamente, isso. É legal a gente entender um pouquinho, desse contexto histórico para a gente compreender o porquê de cada ação. Então, na verdade, o Novembro Roxo, ele começou com uma reunião de pais que participavam da Fundação Europeia, de Cuidados com Recém-Nascido. Então, esses pais eles resolveram se reunir para conversar mesmo sobre essas questões da prematuridade. Então, nessa reunião que aconteceu em Roma, e aí na Itália, na verdade, em Roma, e dessa reunião começou-se a entender e perceber-se a necessidade de criar um dia específico para conversar sobre essa questão da prematuridade, que é um assunto tão importante.
Então, essa data de 17 de novembro, ela tem tudo a ver com a questão da prematuridade, porque ela está relacionada com um dos representantes que fazia parte dessa reunião, que depois do óbito dos seus 3 filhos prematuros, ele veio ser pai de uma menina no dia 17 de novembro. Então, escolheu-se essa data em homenagem a essa questão, né? E aqui no Brasil, a repercussão pelo Novembro Roxo começou por mais ou menos em 2014, com a fundação da ONG Prematuridade, que é a responsável, na verdade, de hoje divulgar de mobilização, né, brasileira com relação a essa questão da prematuridade aqui no Brasil. Então, a gente tem a honra de poder estar no mês de novembro conversando sobre a questão da prematuridade, os seus impactos. Já fazia parte do calendário. Na verdade, já se tinha essas reuniões, né? Já tinha essa conscientização, já tinha essa mobilização, mas foi a partir desse ano que o dia 17 de novembro começou a fazer parte do calendário de saúde, por conta da lei que foi, né, que você até mencionou no início do podcast. Então, é uma grande honra ter esse momento para poder conversar um pouquinho sobre isso. E, doutora Aline, a gente podia então começar falando sobre quais são as principais causas da prematuridade. O que leva um bebê a nascer antes do tempo? Assim, é complicação com a mãe, é complicação do parto, é questão genética, hereditária? Sabe que tem um monte de coisa, mas quais são as principais? Então, as principais causas da prematuridade, elas vêm a ser muito da característica também da mãe, né? Quanto mais cedo a mãe tiver idade, né, maior o risco dela ter prematuro. Gestantes acima de 35 anos também correm um risco maior de parto prematuro, infecções maternas, né, doenças que podem se relacionar à gestação, como diabetes gestacional, como hipertensão da mãe na gestação, né, ou muitas das vezes a mãe que já tem hipertensão também, ela vai ali continuar aquele tratamento e há um risco, né, desse bebê nascer um pouco antes do tempo. O pré-natal também, ele é muito importante porque ele vem a detectar essas possíveis situações de risco que podem levar ao parto prematuro, então é essencial que a mãe ela faça um bom pré-natal, um acompanhamento ideal. Doutora Lisandra, quando que a gente considera o RN prematuro? Nasceu em que semana e vai ser prematuro? Isso, a Aline até já fez algum comentário, então é importante a gente entender que o parto prematuro, ele é considerado prematuro quando esse bebê ele nasce antes das 37 semanas, sendo mais específico, 36 semanas e 6 dias. Então, se o bebê, Lisandra, mais 6 dias, faltava um dia para ser termo, né, para ser considerado bebê termo. Ainda assim, né, quando o bebê nasce com 36 semanas e até 6 dias de vida, ele também é considerado um bebê prematuro. 37, 38 é termo. Já é considerado termo, né? E, doutora Aline, a gente sabe que tem várias classificações, né, desse bebê. Tem a classificação pelo tempo gestacional e isso é muito importante para a gente saber o que pode fazer, o que não pode fazer, dependendo do tempo de prematuridade que ele nasceu, né? E a classificação por peso também, né? Aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais. Então, a classificação do prematuro, ela vem a ser uma classificação que é muito determinante para o seu desenvolvimento, né? Então, quanto menor esse bebê nasce, maior os riscos relacionados ao tempo de internação que vai ser maior. Então, um bebezinho que nasce menor que 36 semanas até 34 semanas, ele vai ter uma característica de uma classificação de prematuridade tardia. Um bebê que nasce de 32 semanas a 34 semanas, né, e 6 dias, ela já vai ter um moderado, né, um prematuro ali que já vai estar no meio ali do seu desenvolvimento, que não vai estar tão prematuro, mas também não tão velhinho, como a gente pode dizer. E aquele bebezinho que nasce abaixo de 32 semanas, aí em torno até 30 semanas mais ou menos, ele já vai ser considerado um bebê mais prematuro, onde a gente já vai ter um desenvolvimento, ainda que era para estar ali na barriguinha da mãe, aquele desenvolvimento cerebral que já não vai estar tão formado assim como um bebê mais tardio, mais moderado.
E o extremo prematuro, que é aquele menor que 28 semanas, que já é um bebê com muito mais riscos, porque ele, de fato, até a área pulmonar dele é um pouco Ainda não menos estava desenvolvida. formada, né? Isso. Mas tem uma classificação de peso também, né? Tem, Porque às vezes tem. pode até nascer com 36, quase 37, mas se tiver, sei lá, 1 quilo e alguma coisa, também são tantas complicações quanto o que nasceu mais, né? Exatamente. Como é que funciona essa do peso? O peso, ele é importante, porque como você falou, mesmo um bebê, por exemplo, que nasce no período normal, que a gente chama de bebê termo, de RN termo, mesmo ele sendo um bebê baixo peso, ele pode ter inúmeras consequências e complicações, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento para isso. Então, com relação, por exemplo, à classificação, com relação a essa questão do peso, a gente pode dizer que esse prematuro, ele pode nascer com baixo peso, que é aquele bebê que nasce com menos de 2,5 kg, né? Então, nós temos o muito baixo peso, que é aquele bebê que nasce com menos de 1,5 kg, e nós temos aquele bebê extremo baixo peso, que é um bebezinho que nasce com menos de 1 kg. Que cabe na palma da mão. Que cabe na palma da mão. Então, assim, agora mesmo, né? A gente está com bebês lá dentro da unidade com 960 gramas. Então, assim, até a pele não formou direito, tá fininha. Exatamente. Então, são bebês que a gente precisa ter muito cuidado, né? Se retratar esses bebês com bastante cautela e proteção, né? Prestando atenção na questão das rotinas, porque a gente sabe que dentro do ambiente hospitalar a rotina acaba sendo muito dura, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado. São bebês que, na grande maioria das vezes, são bebês que são muito manipulados, né, Aline? Então, assim, a gente vê que a gente muitas vezes, por exemplo, enquanto TO, a gente precisa estar pensando na organização da rotina né, de intervenções para esse bebê, porque isso vai ter um impacto direto nesse desenvolvimento. Mas só complementando a fala dela em relação ao peso, que não só nós temos essa classificação, quanto também ela é gerada conforme a história materna. Então, vamos supor, se a mãe tiver uma hipertensão, esse bebê tende a não só nascer prematuro, quanto nascer com um peso muito abaixo daquilo que a idade gestacional preconiza. Então, se ele nasceu com 34 semanas, muitas das vezes ele pode nascer um bebê de 1,200, 1,500, que poderia estar nascendo como um bebê de 2 quilos, né? Porque ele ali tem aquela dificuldade de suprir, né? A mãe não consegue suprir todo o aparato que ele precisa para se desenvolver. Então, muitas das vezes o bebê ele nasce muito abaixo do peso, além de ser prematuro, pela causa gestacional mesmo. E existe até hoje uma curva, né, que a gente consegue visualizar essa questão. Então, isso, na verdade, para a gente já vem no prontuário, e geralmente quem faz essa denominação são os médicos, enfermeiros, quando faz essa relação. Então, trazendo um pouquinho do que a Aline disse, essa outra classificação, ela leva em consideração tanto o peso como a idade gestacional. Então, aí faz um gráfico, aí diante dessa curva, você vai entender se esse bebê ele é adequado para a idade gestacional, mesmo sendo prematuro, se ele é pequeno para a idade gestacional ou se ele é grande para a idade gestacional. Então, isso dá para a gente ter um panorama desse bebê. Também assim, é prematuro, é sempre pequenininho, eu posso ter um prematuro grande. Né? Exatamente. Isso pode acontecer. E quem possibilita essa visão é justamente essa possibilidade de a gente colocar esse bebê nessa curvinha e aí poder ter essa classificação. A campanha desse ano tem um nome, eu mostrei a camisa. Opa! Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Muito legal esse tema desse ano. E o que se faz nessa campanha? Qual a importância dessa campanha? Então, na verdade, é uma campanha que ela é direcionada mesmo a título de informação, né? E atitude da sociedade também. Então, quando a gente trabalha no Novembro Roxo, a intenção mesmo é conscientizar a população com relação à importância dessa mulher ter um acompanhamento de pré-natal adequado e nas situações de risco ela ter um tratamento adequado, né? Uma assistência
Exatamente. Tanto é que o HU não é porta aberta, né? Na verdade, não é nem a questão da porta aberta, é porque geralmente essas mulheres que elas começam o pré-natal na atenção básica. Então, quando lá ela é identificado a possibilidade de parto prematuro, essa intervenção ela já fica pactuada com o hospital da qual a gestante vai ter o bebê. E lá no HUFMA tem até um projeto super interessante, todo hospital de referência ela tem suas unidades básicas, né, correlacionadas. Então, as gestantes que estão direcionadas para o HU, elas fazem uma visita antes, né, durante esse processo de pré-natal, então elas fazem a visita no hospital para conhecer o ambiente do hospital, entender quais são, né, os cuidados, por onde que ela vai passar, onde que ela entra, onde ela vai ficar, onde o bebê vai, né, ter essa possibilidade de ficar. Então isso já traz um acalento, né, para essa mulher, né, diminui a ansiedade. Então o Novembro Roxo ela vem nessa perspectiva de trazer essa questão da importância do pré-natal, da importância de entender esse parto prematuro e as suas consequências. Também é um momento importante para a gente trabalhar as questões de qualidade do cuidado, né, desse bebê. Pós, né? Exatamente, depois que ele sai, esse cuidado qualificado, humanizado, promover, na verdade, discussões e debates mesmo acerca dos direitos desses bebês prematuros e de seus pais. Por exemplo, a gente já tem algo que é lei aí, que já está tramitando há muito tempo e que hoje, como a gente é tutor, a gente às vezes participa desses cursos de sensibilização no Brasil todo. Então, um direito hoje que já é garantido para o pai e para a mãe é livre acesso à unidade. Então, pai e mãe hoje não é considerado visita. Ele é acompanhante do seu bebê. Então, ele tem livre acesso às unidades. Então, hoje ainda existem locais que ainda fazem essa interrupção. Exatamente, tem horário. Ficar lá e dormir do lado do seu bebê, ela pode estar aberto. Se ela tiver disponibilidade, é acessível isso para ela. Às vezes está até a disponibilidade de não pensar assim só, eu quero estar. Mas tem muitas mães que estão em complicações também, exatamente, né? Porque tiveram um parto complicado. Às vezes a mãe está até internada. Às vezes a gente tem mães em coma enquanto o bebê está na UTI. Exatamente. Né? Então, e aí a importância da vinculação da família, né? Justamente entrando nesse meio aí de cuidado, não só com a gestante, com esse bebê, né? Que pode vir a nascer com alguma complicação de risco, quanto também para a família, né? Nesse preparo, né, nessa questão toda social também que vem atrelada a esse cuidado, que faz toda a diferença, com certeza. Deixar uma mãe em cuidados intensivos enquanto o bebê está lá só, né? Então a gente tem todo esse cuidado aí de... No último encontro que eu fui em Brasília, da discussão do método canguru, eles estavam falando como era nos outros países de mães que tinham complicações para não separar, né? Para poder fazer o método canguru, e aí colocavam a cama hospitalar da mãe do lado do berço, né? Do bebê, justamente para poder fazer essa separação inicial, né? Que acontece. Que as principais dificuldades eram o obstetra vir fazer a consulta e prescrever para a mãe, mas de resto, e diminuir o espaço da UTI, mas de resto era o ideal, assim, sempre não ter essa separação, né? Que possa realmente a família estar acompanhando. A gente já sabe que a UTI é um espaço de hiperestimulação também, né? Muita terapia, muita luz, muito, né? Barulho para aquele bebê, o que não pode não ser barulho para a gente, mas pode ser um barulho infernal para aquele ouvidinho pequeno, né? Mas a gente sabe que também o bebê, estando internado por muito tempo, ele tem muitas privações de estímulos por estar ali, né? Sedado, recebendo medicação, porque a gente pensa assim, a gente está pensando só na prematuridade, mas a gente tem prematuridade com muitas complicações também. A gente às vezes tem bebês cardíacos que fazem intervenções cirúrgicas durante esse tempo de internação. A gente tem bebê que nasce com malformações nos órgãos internos, às vezes precisa fazer colostomia, precisa ser traqueostomizado para poder respirar, precisa ser gastrostomizado para poder se alimentar, ou uma sonda. Então a gente não tem só, nasceu antes do tempo, está com baixo peso, é muito mais do que a gente possa imaginar, né, as complicações disso daí. Mas então eu queria que você falasse, doutora Aline, sobre
O que a fisioterapia faz exatamente dentro da UTI, assim, para quem está assistindo, principalmente os nossos estudantes de fisioterapia e de terapia ocupacional, para Então, entender. para mim, como fisioterapeuta da unidade, é uma alegria imensa poder continuar esse trabalho, né? Porque eu fui residente no HU, então até incentiva aí os alunos a fazerem residência, que é extremamente rico em conhecimento. E hoje poder estar aqui falando, né, desse acompanhamento, dessa continuidade é tão importante, é tão gratificante para nós. Então, a fisioterapia ela atua de formas inúmeras dentro de uma UTI. Muitas das vezes a gente pensa que o fisioterapeuta está ali atuando só no movimento, na mobilização, mas a gente precisa entender que é outro mundo, né? Não é um bebezinho em miniatura, um adulto em miniatura, na verdade. Não é um bebê que a gente olha assim por fora, muitas das vezes ele está ali tranquilo, um bebezinho que nasceu, a gente pensa, é só pequenininho, né? Mas ele é normal, assim, em termos de movimento, de tudo, mas é um bebê que está em desenvolvimento, de fato, é um bebê que não era para estar ali, era para estar na barriguinha da mãe, aconchegado, livre de muitos estímulos, muitos sons, muita luz, e ele de repente sai para um lugar autoestimulante, né? Que inclusive é muito estimulante até para nós profissionais. Então a fisioterapia ela vai atuar dentro do suporte que esse bebê precisa em várias áreas em várias áreas da saúde do bebê. Como nessa parte neurológica, então nós vamos trabalhar esse cuidado das hiperestimulações, de observar quando o bebê está precisando, né, ali ser ajustado em sua organização postural, um bebê que ainda não tem, como eu falei, um desenvolvimento completamente ali saudável, então ele precisa ter o máximo de organização postural para que ele possa se manter em desenvolvimento ideal. Então, nós prevenimos esses desvios de organização, essa falta de organização muscular. Prevenimos também essas lesões de pele que, inclusive, por pressões, no caso, né, que inclusive isso não só é um cuidado de enfermagem, mas também é um cuidado da fisioterapia, em estar sempre observando a integridade dessa pele e mudando, né, ali as posições. Trabalhamos também de uma forma muito padrão, assim, o maior peso nosso é com a questão respiratória, né? Querendo ou não, é um bebê que precisa garantir uma ventilação, uma respiração adequada, em que muitas das vezes, por ele ser muito pequenininho, né, ali com toda a sua imaturidade de pulmão, de arcos costais, de musculatura respiratória diafragmática, ele não vai suportar ter todo esse gasto energético, né, de tanta estimulação ao mesmo tempo que ele respira, porque o respirar do bebê é um gasto energético muito grande. Então, com isso, ele tanto pode perder o peso e isso aumentar o tempo de internação, quanto também ele pode ter uma falência respiratória, porque ele não tem essa musculatura que demora para ter aquela fadiga como nós temos. Então, ele não vai ter essa musculatura desenvolvida. Então, a gente precisa dar um suporte respiratório para esse bebê. Então, nós vamos estar ali cuidando desse suporte, prevenindo essa via aérea, para se manter sempre pérvia, sempre limpa, sempre adaptada para que ele respire bem. Porque às vezes o bebê pode estar no oxigênio, pode estar no CPAP, que é aquele, né? Isso. Pode estar entubado. Então, aí tudo isso vai ter uma atividade específica. Então, essa instituição do suporte, quem geralmente faz essa avaliação é o fisioterapeuta, assim como também em comum acordo e conversa com a equipe, né? De médicos, de enfermeiros,
de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, enfim, é uma equipe multi... Às vezes o leigo pensa assim, bota oxigênio é tudo de bom. E a gente sabe que, e a gente que não eu estava bem assistindo assim. uma aula, eu digo, poxa, eu nunca pensei que o oxigênio pudesse fazer mal, né? Então, você não saber a dosagem do oxigênio que você vai botar, você pode trazer grandes riscos, né? Isso, Eu aprendi nesse dia e não sabia. Tanto para instituir quanto para desmamar, isso é importante ter uma avaliação bem específica do fisioterapeuta, né? É importante entender que, como a gente já está falando aqui, sempre batendo nessa tecla, que o bebê ele tem um desenvolvimento ainda a caminhar. Então, se eu der oxigênio para ele a mais do que ele precisa, né, que muitas das vezes a gente pensa, vamos deixar esse bebê respirando bem, né, com oxigênio bom, mas aquele oxigênio para ele naquele momento, se ele só precisa de um pouquinho, a gente dá um pouquinho a mais, já pode ser prejudicial, porque ele já não vai ter uma proteção 100% segura a nível cerebral, a nível, né, ali de fatores que podem levar a uma destruição celular, uma destruição, né, dessas camadas que, por exemplo, protegem o olhinho, como a retina. Então, a gente tem muito problema de retinopatia da prematuridade, do excesso de oxigênio, né? Então, a gente pouco usa, na verdade, a oxigenoterapia na neonatologia. Então, a gente utiliza mais pressões, né, que vão ali ajudar a manter aquele pulmãozinho aberto, é um pulmão duro, né? Então a gente vai manter esse pulmãozinho mais aberto e em resposta vai ocorrer uma troca gasosa. Então nessa troca gasosa ele vai melhorar essa oxigenação. Então a gente trabalha sempre como consequência a melhora da oxigenação e não gerar oxigênio para oxigenar. Para uma coisa que não está nem funcionando direito, né? Entendi. Isso. Então vamos falar agora da TO, Lisandra. O que a TO faz lá dentro da UTI, para quem quer trabalhar e fazer sua pós-graduação em UTI, exatamente, neonatologia. Eu já escutei muito isso, viu, Ângela, quando eu comecei a trabalhar dentro da unidade, porque na verdade eu não comecei aqui no Maranhão, eu comecei lá no Rio Grande do Norte. Então eu entrei na unidade neonatal, ninguém conhecia nem o terapeuta ocupacional, né? Então a gente teve que construir todo um trabalho. E aí, quando a gente pensa na questão do bebê, a gente precisa também olhar para o que é a essência da gente, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele tem a sua essência nas ocupações. Então, a gente precisa entender que todos nós somos seres ocupacionais. E o bebezinho também. A gente precisa entender que o bebezinho é um sujeito ocupacional. Então, todo bebê... falando assim, qual é o patrimônio do bebê? Exatamente. Aí a mãe, como assim? Ele tem carrinho, ele tem bebê conforto, o bebê tem... Desde isso, o bebê tem patrimônio. Exatamente. Então, assim, o bebê, quando ele nasce tipicamente, ele já consegue realizar aquelas atividades que são importantes para o seu processo de desenvolvimento. Né, atividades essenciais para a sua sobrevivência, isso acontece. Então, se você for estudar a essência desse bebê, isso mesmo intraútero, o bebê já fazia todas as ocupações. Aí, às vezes, eu até pergunto, aí me perguntam, né? Mas, Lisandra, o bebê faz ocupação? O que é isso? Como é que o bebê daquele tamanho vai fazer ocupação? Claro, o bebê precisa dormir, né? O sono e descanso é uma ocupação. A capacidade de interação desse bebê também é considerada uma ocupação. Né? Então, essa capacidade do bebê se envolver nas atividades de vida diária, né? Que é compartilhado com uma outra pessoa, banho, alimentação, vestuário. Então, a gente precisa parar de pensar que o bebê prematuro é simplesmente o bebê prematuro ou o bebê de uma forma geral, ele é um mero receptor de estímulos, e não é. O bebê ele é extremamente participativo nesse processo, e ele precisa ser. Porque se ele não for, como é que vai gerar o processo de comunicação entre pai e mãe? Porque como é que, por exemplo, a gente aprende a ser pai e ser mãe? Não é? Interagindo com o bebê vai respondendo, você vai entendendo o que o bebê está te dizendo, né? Tem horas que a mãe já sabe. Do choro, exatamente. Né? E tem horas que a mãe já vai saber que é um choro de dor, um choro de, né, de manha. A consciência corporal dele. Exatamente. Também, né? E quem é que vai dizer isso pra gente? É o bebê competente nas suas atividades. Né? Então, isso não acontece, por exemplo, quando o bebê nasce prematuramente. Né? Então, isso acontece por quê? Porque o bebê está em processo de formação. Então, esse cérebrozinho está se desenvolvendo. Os estímulos não, mas
as capacidades sensoriais estão sendo desenvolvidas. Então, o bebê ele nasce com uma limitação, né, de conseguir responder para as demandas do ambiente. Então, o terapeuta ocupacional, o principal objetivo dele é entender, né, quais são essas limitações que esse bebê está apresentando, quais são essas disfunções que ele apresenta e o que isso está impactando nas ocupações. Então, o nosso foco é na neuroproteção, no neurodesenvolvimento, mas o nosso objetivo é as ocupações. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar com um bebezinho desse, a gente precisa lembrar que é um cérebro que está em desenvolvimento, é um cérebro que a gente precisa cuidar, porque ele vai precisar se desenvolver e a gente precisa olhar que ele também é um ser competente, a gente precisa ajudar ele a desenvolver essas competências para que futuramente ele consiga realizar essas atividades que são importantes para o cotidiano dele, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. Então, se a gente for fazer uma correlação, mas, Lisandra, é muito difícil ver um bebê fazendo ocupação. Vamos nos remeter, por exemplo, dentro da barriga. Então, lá dentro da barriga, o bebê já brincava, ele se movimentava, ele conseguia levar a mão da boca, né? Ele já, a partir de 30 semanas, por exemplo, o bebê já tem ciclo de sono, então o bebê dorme, né? O bebê dorme, então o bebê se alimenta lá dentro da barriga, isso é uma coisa, sim, é tudo muito perfeito. Então, as primeiras experiências sensoriais do bebê, ele vai ter dentro do útero, por isso que o útero é o melhor lugar para o bebê se desenvolver até 40 semanas, né? Porque a gente entende que esse cérebro, ele tem sofre inúmeras transformações, tanto estruturais como funcionais, e paralelamente a isso, gente, vai acontecendo também o desenvolvimento das estruturas sensoriais. Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, que cada órgão sensorial ele tem um período para se desenvolver. E aí, toda essa formação ela só vai estar completa, né? Completa assim, no sentido do bebê já conseguir responder para o meio, a partir de 40 semanas. Então, quando esse bebê nasce, recebe o estímulo da luz, recebe o estímulo do cuidador, esses sistemas eles se integram, começam a funcionar e o bebê passa a conseguir responder de forma adaptativa ao meio. Lisandra, o que é isso? É o bebê responder como um bebezinho, né? Precisa responder. Então, por exemplo, Lisandra, mas como é que isso vai impactar no sono do bebê, na interação? Por exemplo, quando o bebezinho tá dormindo e chega a hora dele comer, qual é a reação do bebê, Ângela? Geralmente? Algum incômodo, vai chorar, vai reclamar. Exatamente. Mas será que ele vai chorar e reclamar logo de imediato? Né? Então o bebê ele perpassa por vários comportamentos. O bebê primeiro ele está dormindo, depois ele vai ficar sonolento, depois ele vai entrar em sono leve, depois ele vai ficar ativo com atividade. Se você não atender as demandas dele, vai fazer o quê? Chorar, porque o choro é um processo de comunicação. Mas isso não acontece com o bebê. Prematuro, não, né? Exatamente. Então, o terapeuta ocupacional, ele está ali para entender e identificar quais são as disfunções que o bebê está apresentando naquele momento. E, em cima disso, por isso que a gente avalia, né? Às vezes utiliza uma avaliação estruturada, uma avaliação não estruturada, para a gente entender quais são os componentes ali que estão disfuncionais. Exatamente. Para a gente poder direcionar isso para essas ocupações. E aí a gente vai ajudar o bebê, né, diante identificar de uma forma diferente. E aí eu chamo a atenção, né? A gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente não pode pensar que a nossa intervenção é limitada apenas para o bebê. Então a gente tem um tripé de intervenção, que é o bebê, né? Que é a família, a mãe, o pai e o cuidador desse bebê. E a gente precisa também pensar que a gente tem uma equipe, um ambiente que a gente precisa trabalhar. Então eu falei anteriormente, né, que a gente tem bebês muito pequenos, que a gente precisa diminuir o nível de estímulo para esses bebês. E a gente tem, dentro do hospital, a gente tem uma rotina muito fechada. Então, o TO ele precisa ter essa visão, a que ponto eu posso ajudar a equipe a melhorar essa rotina, para minimizar esses estímulos para o bebê. Então, por isso... Estava lendo no livro de Socorro Castro, falando que a lixeira abrindo e batendo, né? O som da lixeira, ou um toque no bebê pode reverberar por horas, né? Que pra gente, a gente pensa que é um carinho, mas para ele pode ser
marrelia, como diz. Exatamente. E tudo isso a gente tem que estar muito atento, porque tudo isso vai repercutir no comportamento do bebê. Se repercute no comportamento do bebê, vai repercutir nesse cérebro que está em desenvolvimento, vai repercutir nas futuras aquisições dele. Isso é fato. Então, por isso que a gente fala cuidar desde o início, porque esse cuidado no início é muito primordial para que no futuro ele tenha o mínimo de sequela possível. Então, o terapeuta ocupacional ele tem essa visão de trabalhar tanto com processos de inibição, de facilitação e de estímulo, porque mesmo dentro de uma unidade neonatal, o bebê às vezes é privado de estímulos. Né? Então, a gente precisa entender quais são esses estímulos que o bebê está sendo privado e aí fazer essa modulação para que a gente consiga Está na fase de controlar o pescoço e desenvolver a visão para olhar as pessoas. Então, a gente colocar em posição. A gente usa instrumentos, inclusive, né? Redinha, bola, o furô, algumas contenções. Exatamente. Né? Na verdade, e aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque porque existem alguns recursos que a gente partilha, né? Então, a gente acaba se complementando, o físio, o fono, TO, a própria enfermagem, né? Então, quando a gente pensa no ofurô, na redinha, isso não são instrumentos próprios da terapia ocupacional, a gente utiliza como recurso. Mas isso a partir de um raciocínio clínico. Eu não vou usar o ofurô e a redinha porque é bonitinho. Não. Eu preciso olhar para a ocupação que está disfuncional e quais são as estratégias que eu posso utilizar para que eu alcance essa ocupação de acordo com o comportamento do bebê. Né? Então, para isso, eu posso ter que ir de recursos. Aí eu vou pensar nos recursos. Porque a gente vê muito, né? Se utilizar de qualquer forma, de qualquer jeito. E, gente, para balançar. E eu vou aqui até parafrasear aqui uma colega que traz muito isso no discurso dela, que ela fala que estímulo errado no momento, estímulo certo no momento errado vai ser um estímulo errado para o bebê. Por mais que eu e a Aline, a gente montou o plano terapêutico de um bebê. A gente vai lá, chegar lá, dá todos os estímulos, mas se o bebê não tiver competente para receber naquele momento, vai ser mais um estímulo negativo. Entendeu? É a mesma coisa. Vou usar a Chantal. Aí eu estava até conversando um dia, não, Angela, conversando com o Luci, não pode, ele está em tal semana, se tu fizer isso completamente incômodo para ele, é uma agressão. Aí estava me explicando a partir de que semana que a gente pode fazer manuseios, na verdade, musculares ou de massagem, por exemplo. Tem a semana, não tem? Tem a semana. A gente precisa pensar que, por exemplo, por isso que é importante a gente entender o desenvolvimento do prematuro, né? Então, a gente entende que, por exemplo, até 32 semanas, esse bebê, eu costumo dizer que é uma idade marco, limite, porque com 32 semanas, se a gente for pensar no desenvolvimento, é um bebê que ainda está muito voltado para dentro de si, então ele não suporta estímulo. É um bebê que não está conseguindo realmente responder a esses estímulos que vêm do meio. Então, 32 semanas é uma semana que a gente precisa parar, pensar para ver o que realmente a gente tem que fazer. A partir daí, quando é que a gente pensa que esse bebê vai estar, por exemplo, mais competente para interagir, para se autorregular? A partir das 34 semanas. Né? Então, por exemplo, quando você vai ofertar, por exemplo, uma massagem terapêutica, você precisa pensar nessas questões e você precisa pensar em como o bebê está naquele momento e o tipo de estímulo que você vai usar naquela massagem. Tempo, né? Porque às vezes não perde caloria, né? Exatamente. Às vezes um banho, alguma coisa, já se perde caloria, né? E aí eu chamo muita atenção. O banho é maravilhoso, vamos banhar até... E aí é uma coisa que a gente sempre conversa lá, eu venho sempre conversando com os residentes físio, fono, TO. Então, vamos olhar para o bebê. É o bebê que vai dizer o que a gente precisa ofertar para ele. É ele que vai dizer para a gente. Exatamente. É ele que vai falar para a gente o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, que tipo de estímulo a gente vai ofertar. E o método canguru ajuda nisso, porque ele que vem trazendo o norteamento, né? Do que se pode, o que não pode, o que é ideal, o que não é ideal. Muita gente pensa que o método canguru é só botar o menino aqui na posição canguru. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o padrão. É um método padrão ouro hoje, que é utilizado em todas as UTIs.
E, inclusive, o HUFMA daqui do Maranhão Ele é é a centro de referência, né? O É centro de um dos 5 centros de é referência. que treina pessoas de vários estados que vêm para cá, né? Aprender como que deve se implantar um método na sua unidade, no seu estado, onde quer que seja. Queria que tu falasse um pouquinho de método canguru. O método canguru, ele é um método de cuidado, né? Na verdade, ele Isso. engloba muito além do que apenas ali aquele contato como o animalzinho, um canguru, coloca o seu filhotinho no canguru. Ele vai, é uma política de saúde, né? O Ministério de Saúde já abraça, a gente já tem aí vários manuais, né? Então, é um cuidado que abraça a família, né? E ele vai ali desde o pré-natal, né, até a sua alta ali, até as visitas pós-alta. Então, é um método muito abrangente, né, que ele é extremamente válido porque nós já temos aí inúmeros estudos atuais em evidências que ele transforma realmente a vida da família, né, a conjuntura de todo o desenvolvimento do bebê, né? Nós temos aí um suporte de vários profissionais de saúde que ajudam essa família a receber essa criança em casa, a lidar com esse bebê que nasceu antes do tempo, a cuidar de cada passo desse bebê. Então, é uma metodologia imensa. Dentro dessa metodologia, a gente abraça a técnica do contato pele a pele, que é o que a gente consegue ainda fazer de uma massa maior, de uma robustez maior dentro da UTI, porque como o bebê nasce muito antes do tempo, ele tem muitos estímulos e o que a gente consegue fazer em benefício das profissões que mais beneficia ele é deixar esse estímulo a própria mãe ou pai fazer. Exatamente. Com ele dentro do pele a pele, né? Dentro do seu contato peito com peito. Então é extremamente importante para o bebê, lembrando que antigamente se preconizava muito fazer isso quando ele criasse uma certa neuroproteção, né, uma certa idade, né, para não ficar muito pequenininho no canguru, né, ou tá muito fragilizado. Hoje em dia não, hoje em dia se preconiza o contato pele a pele. Entubado, tá? Isso, entubado, com um CPAP no nariz, são os 4 com ou 5 oxigênio. para conseguir colocar uma mascologa. Né? O bebezinho abaixo de 28 semanas, o cérebrozinho. Tudo isso é uma proteção para ele, né? Na verdade, ele vai ali tentar novamente voltar para aquele colinho, para aquela barriga, de uma forma muito ali ilustrativa, né? Mas aconchegante. Então, é a maior neuroproteção que a gente coloca, a gente já vê a saturação aumenta, a saturação de oxigênio melhora, a temperatura regula. A temperatura, que muitos falam, vai perder a temperatura. Não, ele tem o objetivo principal que é regular a temperatura. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, né? É toda uma assistência multiprofissional, né, e de cuidado com o ambiente, com a temperatura, com a luz, e é um momento dele com a mãe e com o pai. Então é assim um tempo ouro mesmo, que a gente valoriza muito, né? Inclusive quando tá no canguru não mexe para nada, assim, médico não avalia, fisioterapeuta não avalia, só se tiver realmente uma necessidade, uma intercorrência. E às vezes, Aline, até uma intervenção, quando precisa ser feito de imediato, preconiza o método, a posição canguru. Por quê? Porque a posição canguru é um método não farmacológico para dor. Então, lá naquele momento, alivia. Ali, às vezes, a técnica quer fazer ali uma glicemia. Eu falo, aproveita e faz no canguru, né? Porque aí já facilita. Uma vitamina K, uma cafeína, qualquer outra coisa, né, que porventura possa fazer. Mas é um método excelente de trabalho, né, e nós ali preconizamos demais desde o nascimento, né, até que essa mãe consiga entrar nessa UTI com condições para ficar, pelo menos ali 1 hora com seu bebê, ou o pai estiver ali, lembrando que é sempre o pai ou a mãe, né? Nessa vinculação a gente sempre preconiza isso. Então, é o nosso maior trabalho, nosso maior carro-chefe é o contato pele a pele. E aí, só para a gente entender que a questão
né, pautada do método canguru é porque ele se trata de um cuidado progressivo. Então, o bebê ele vai passando por diferentes níveis de assistência, né, de forma segura. Então, por exemplo, o bebê, quando ele está na UTI, que ele fica bem, né, estável, ele não é mandado para o OCOM. Então, ele vai passar por etapas até o processo de alta. Aquelas símbolos que a gente falou no início. Isso. O 5 e o 5. Isso. Então, assim, o que é? Então, o método canguru, ele é composto de 3 etapas, né? A primeira etapa, que por isso que é um modelo que é grande, né? Que ele começa desde o pré-natal até essa mãe entrar no hospital para ter o parto e esse bebê for encaminhado para a UTI ou para o 5, que é a unidade de cuidados intermediários convencionais. Então, a primeira etapa do método canguru começa no pré-natal até a chegada do bebê na unidade neonatal, certo? Então, depois desse momento, então, quando o bebê chegou na unidade neonatal, na unidade de terapia intensiva, ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado. Então, esse bebê evoluiu, ele vai para o 5, que é a unidade de cuidados intensivos, unidade de cuidados intermediários convencionais. Bebê está bem, todas essas etapas existem critérios de elegibilidade, tanto para o bebê como para a mãe. Então, quando ele chega, dá o 5, né, que vai sair da primeira etapa, então o bebê tem que estar, por exemplo, tem que estar com peso pelo menos de 1.250 gramas, está estável, em alimentação enteral, a mãe precisa estar presente, né, participativa, ter o apoio, o suporte da família. Então, esse bebê vai para a unidade de cuidados intermediários canguru. Então, lá ele vai ficar com o bebê, com a mãe até a alta. Então, quando esse bebê chega no momento, né, de estabilidade, a mãe segura com os cuidados, esse bebê sai da segunda etapa e vai para a terceira etapa, que já é a alta para casa. Só que essa alta, ela é orientada, ela é supervisionada. É alta responsável. Alta responsável, casa, de qualquer jeito. Vira, né? Então, um dos principais critérios, né, de alta para esse bebê sair da segunda etapa para a terceira etapa é a segurança da mãe nos cuidados com o bebê. Né? Além da estabilidade do bebê, claro, ele tem que estar saindo em aleitamento materno. Ele já sai agendado para o que a gente chamava antes de follow-up, que hoje não, ainda não. Quando ele sai, ele vai sair. Se esse bebê ele ainda está numa idade gestacional mais menor, baixo peso ainda, esse bebê ele vai para casa, mas ele retorna para a unidade compartilhado com a atenção básica. Então, no momento ele volta para as consultas e a primeira consulta é feita no hospital 48 horas depois da alta, para justamente saber como é que foi esse processo de adaptação, Nossa, se o bebê está conseguindo mamar bem, se ele está conseguindo ganhar peso, se a mãe está... Se a mãe não está desesperada, está em casa sozinha. Os cuidados com ele em casa, né? Então, assim, tudo isso é acompanhado. Então, esse bebê só vai ter alta dessa terceira etapa quando ele alcança 40 semanas de idade gestacional e quando ele ganha um peso acima de 2,5 kg. Então, nesse período ele recebe alta e aí sim ele é direcionado para o ambulatório de segmento. Que aí ele vai ser acompanhado pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pelo fono, assistente social, psicólogo. Hoje a gente já tem a lei Aline, que fala justamente sobre a importância desses profissionais no acompanhamento desse prematuro. Porque não é fácil, né? E sua família, né? E a gente sabe que vem, às vezes, não só a questão da prematuridade, que pode gerar um atraso no desenvolvimento neuroinfantil, mas às vezes vem acompanhado de muitas outras comorbidades, como autismo, TDAH, fora aquelas crianças que têm complicações clínicas mesmo, de malformações, de já ter síndrome, né? Muitas crianças que já têm síndromes e isso realmente precisa dessa fase que é onde o cérebro está mais neuroplástico para mudanças, né? Exatamente. 0 a 2 anos, para essa estimulação ser exatamente nesse tempo. Eu costumo dizer que às vezes, não, eu estou na fila de espera, não espera, pelo amor de Deus. Essa é a fase em que o cérebro precisa ser realmente cuidado, né? E uma coisa importante, Ângela, também, é que, por exemplo, quando esse bebê está
está na segunda etapa, que vai para a terceira etapa, que ele vai de alta, a importância das orientações para essa mãe estarem muito bem organizadas. Então, costumo dizer que o processo de alta lá dentro da unidade, ele é uma alta interdisciplinar, tem que ter pelo menos 3 profissionais lá para dar essa alta, né, com as informações, reforçando as informações que essa mãe teve ao longo desse processo de internação. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque essas informações elas não podem ser dadas apenas num único dia. Não tem como. Desde quando ela interna, a gente não tem como. Já dá um monte de cartilha, leia isso. Né? Então, isso precisa ser realizado no processo de internação. Né? Então, e a gente testar para ver se ela realmente está segura para fazer. Claro. Né? Porque tem criança que vai para casa com traqueostomia. A mãe tem que saber aspirar, né? Isso. Então, ela tem que estar segura para isso. Enquanto ela não estiver, ela não vai. Né? Esse processo, ele é garantido desde a unidade intensiva, na verdade, né? Porque quando a gente já fala de uma unidade em que haverá mães ali internadas com bebê já para aprender o dia a dia, a gente precisa levar elas para esse nível, mas o mais segura já possível do que elas vão receber do tratamento. Olha, a mais orientada possível, você vai ser ensinado a fazer isso, aquilo, então nós vamos começar a lhe mostrar aqui. Então a gente vai ensinando, vai orientando, vai mostrando como é que funciona, e às vezes a gente até pede que já depois do ensino que ela inicie já fazendo para a gente olhar, né, os profissionais especializados, para quando ela for para a unidade mais convencional, né? Ali ou para casa, tem criança que vai para casa. Isso, e aí ela já saiba fazer, mas é interessante que ela vá mesmo depois de inúmeros cuidados, inúmeras aspirações para a gente ver se não tem, né? Isso que a Aline falou é super legal, está relacionado também com relação à posição canguru. Né? Porque a posição canguru, como a Aline falou, está dentro do método canguru, é um dos pilares. Mas isso precisa acontecer de forma mais precoce possível, ou seja, desde a UTI. Então, essa mãe fez a primeira consulta, você precisa ter essa disponibilidade de acompanhar essa mãe, de ajudar essa mãe. Primeiro porque o canguru, ele não começa só de, mãe, senta aqui, vamos botar o bebê. Não. A posição canguru, ela começa no primeiro contato dessa mãe com esse bebê. O olhar, o toque, o sentir, o entender, até essa mãe e esse pai se sentir seguro para colocar o bebê na posição canguru. Então isso precisa ser feito lá no início, né? Para que a gente consiga. Grupos também da terapia ocupacional junto com a psicologia, com grupos só de mães, isso, né? Por isso. Às vezes até para confeccionar o enxoval do bebê, porque isso tudo vai criando laços, afetividade. A gente não nasce mãe, a gente aprende a ser mãe, né? Mas a gente costuma dizer que quando nasce um bebê prematuro, nasce uma família, uma mãe, um pai prematuro, então eles precisam passar por esse processo, né? De reconhecimento, de compreensão, porque eles idealizavam o bebê e de repente o bebê nasceu de uma outra forma. Então há uma quebra aí, há uma quebra tanto de vinculação, porque eles são afastados, não é o bebê ideal, exatamente, né, como esse bebê ideal, né? Então a gente precisa, por exemplo, ter óculos, por isso que eu falo, não dá para trabalhar só com o bebê, não é só o bebê. A gente precisa olhar para essa mãe, ajudar nessa vinculação, né? Mostrar para essa mãe, para esse pai o comportamento desse bebê. Às vezes eles vão tocar no bebê, Lisandra, eu já escutei de mãe, Lisandra, ele não gosta de mim. Eu disse, não é isso, vamos lá, vamos fazer da forma certa que a gente vai entender como é que ele vai responder. Eu escutei também de uma mãe, a bebê chorava demais no banho. Eu falei, não, eu vou botar aqui. Aí eu botei, o bebê relaxou, dormiu. Ela falou, ela gosta mais de ti. Eu disse, oh, meu Deus, eu tinha que ter envolvido mais ela. Eu disse, não é só o estímulo que se dá onde toca, quais são os pontos chaves exatamente que você vai manusear, como... E aí fui ensinando o próximo banho, nós vamos fazer juntas. E aí ela se sentiu, né, vinculada. E a gente tem que ter até cuidado com isso, né? Para não roubar o espaço ou os termos que se utiliza. Esse é meu bebê. Aí, às vezes o funcionário tá lá, é o meu bebê. Não, o bebê é da mãe, do pai. A gente é cuidador. E aí a gente precisa ter muito cuidado e lembrar para essa mãe que muitas vezes esse comportamento ele está relacionado com alteração de processamento sensorial, né? Então, se você for ver... sabe interpretar o que exatamente, se você... Né? Ultimamente, os estudos, tem um estudo que falou recentemente, eu esqueci o nome dele, mas depois eu posso dar para a Ângela compartilhar, que ele fala que 85% dos bebês, eles
desenvolvem alteração de processamento sensorial com repercussão, por exemplo, na modulação. Então, geralmente são bebês hiperresponsivos, aí gera comportamento agressivo, agitado, choroso, quando você toca, com dificuldade de criação de vínculo. Então, isso não está ligado porque o bebê não gosta da mãe, não é isso. É resposta sensorial ao que ele recebe, e é um bebezinho que não está preparado. É um cérebro imaturo. Por isso que quanto mais pele a pele, né, menos risco ele vai ter, né, de sofrer todas essas... É o nosso jargão agora lá da unidade, né, com a equipe de habilitação e reabilitação, padrão ouro de estimulação, dentro de uma unidade neonatal, é posição canguru. Porque o bebê, nesse momento, quando ele realiza a posição canguru, tudo que a Aline, que a fono faz em relação a essa questão de estimulação, o bebê vai ter quando ele é colocado no colo da mãe. Só que com um diferencial gigante. Ele vai ter o contato com a mãe, ele vai ter afeto. E a gente sabe, hoje tem inúmeros estudos que falam... Isso é neurociência, gente. O afeto muda desfecho. A gente vive isso todo dia. Eu costumo dizer que a gente, da unidade neonatal, a gente é muito vinculado com Deus, porque a gente tem a oportunidade direta de ver todos os dias acontecendo os milagres de Deus na vida daquelas famílias. Bebês que tinham uma disponibilidade sombrio, e que de repente vai para o canguru, mãe participativa, engajada nos cuidados, nas atividades de vida diária, nas AVDs, a mãe envolvida, sabendo de tudo. Você planejou. Engraçado que elas sabem até os termos técnicos, né? Acaba quase um médico só de falar os termos técnicos, mas aí você vê a diferença no comportamento, e isso faz muita diferença. É isso que me encanta nesse momento, né? De você a nossa maior responsabilidade como profissional é trabalhar e cuidar dessa família. De fato, por isso a importância ter essa questão que eu falei no início, que elas são tutoras do método canguru. Essa parte é que vai disseminar esse conhecimento para que essa assistência chegue em cada cantinho do Brasil, né? É um diferencial enorme, porque a fisioterapia, né, anda muito atrelada aos cuidados médicos. Então, sempre que o médico vai lá olhar aquele bebê e diz: Aline, ele dá para sair da ventilação? Ou será que ele vai precisar ir para a ventilação? Eu digo, vamos ver se a gente consegue botar no canguru, né? Porque aí nesse canguru a gente consegue desenvolver melhor ele para que ele saia o mais rápido possível da ventilação mecânica. Então, assim, não é só o cuidar do pulmão, cuidar da ventilação, ele ali separado da mãe porque é um bebê grave, não. Quanto mais próximo desse vínculo que eu puder deixar, menos tempo de ventilação mecânica, menos comorbidades, menos doenças ele pode levar agregado a esse tanto de tempo que ficou na ventilação mecânica, como a broncodisplasia. Então, menos perca de peso, né? Maior proteção desse intestino também, porque é um intestino em formação, então reserva de nutrientes, né? Tudo que ele precisa. Então é muita vinculação, muita coisa junta que trabalha. É o peso que trabalha com o pulmão, que trabalha com uma melhora, com uma redução do tempo de uso de antibiótico, por exemplo, que já melhora nesse desenvolvimento, que já não deixa ele com tantas estimulações negativas, né? Não deixa ele tão propício a não ter um desenvolvimento tão adequado assim. Então, realmente, desenvolvimento brilhante, de qualidade, para ele saudável, é o pele a pele. Oi, gente, a gente já passa a manhã toda conversando aqui. Muita coisa para falar, né? O tempo me avisou por ali que já estamos terminando. Exatamente. E a gente queria deixar esse espaço para os convites que vocês vão fazer aí desse Novembro Roxo. O que a gente vai ter para ir assistir? A gente está com uma série de programações, né? Em uma delas, dia 15, vai acontecer o piquenique das mães, que já virou rotina anual assim, da unidade. No dia 16 a gente vai ter a corrida da prematuridade, ainda tem camisas disponíveis aí no centro de corridas. A mãe ainda tem que ser fitness. E esse ano vai ter uma novidade legal, porque as crianças vão participar. Egressas da UTI. Nós vamos ver todos eles, abraçar todos eles.
E no dia 22, acho que é o sábado, né, às 8 da manhã, a gente vai ter um treinamento, aí, uma atualização de neonatologia para fisioterapeutas, estudantes, terapeutas ocupacionais, enfermeiros. A gente vai estar trabalhando aí o grupo de fisioterapia respiratória, né, com a questão da dor, como é que eu trabalho com essa dor no bebê, que é extremamente exacerbado, o canguru, né, com uma enfermeira maravilhosa, a doutora Eremita. Nós vamos estar trabalhando também essas questões do uso do CPAP, que é um suporte menos invasivo possível hoje em dia que se utiliza no bebê. Então, saiu, nasceu, a gente não está entubando. Um bebê quanto menorzinho, antigamente se entubava, hoje em dia a gente já usa uma ventilação mais externa para ter um prejuízo menor no pulmão. Então, a gente vai estar trazendo todas as atualizações e a gente vai estar também aonde aqui mesmo no auditório do CREFITO. E a gente pela vai ter a Lisandra. Pela Câmara Técnica? Não, é pelo grupo de trabalho da fisioterapia respiratória, que eu também tenho o pelo GT, né? A gente faz parte legal. do GT. E a gente vai ter a Lisandra com o Thiago, que vai falar sobre as simetrias cranianas, que está muito em alta, na verdade, que a gente está vendo aí muitas crianças trabalhando já uma deformidade, enquanto ele vai trazer o que a gente pode fazer para prevenir essas deformidades, para não chegar nesse fim, no né? simpósio agora em outubro que nós fizemos da terapia ocupacional, o doutor Adriano Conrado estava mostrando as órteses que ele faz dentro da UTI Neo para evitar cirurgias, por exemplo, o pé torto congênito, né? Isso a gente utiliza muito. Seriado logo. Então a gente faz muita órtese também para evitar a deformidade, né? Para a criança poder E essas assimetrias, assim, elas têm uma resposta incrível dentro da UTI, porque a gente já faz na prática. Então a gente vê um bebezinho com uma assimetria e a gente posturar ele de uma forma, no outro dia já acabou aquela assimetria. Exatamente. É incrível, né? Então eles vão trazer essa prática. Então eu convido os alunos, eu convido todo mundo que ama essa área da neonatologia a estarei lá participar. para ficar mais sabida. Aqui no auditório. Mais algum convite, gente? Já tem bastante coisa para Novembro Roxo. Vocês bastante estão de parabéns. atividade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Acho que foi, assim, esclarecedor. Eu que achava que entendia de alguma coisa, aprendi um monte. E olha que eu estou ali pertinho, no andar de cima, na pediatria, mas eu recebo muito bebês de vocês, que às vezes... Por isso que é importante, mesmo que eu não trabalhe, mas eu entendo o método para quando o bebê subir, caso não vá de alta para casa e vá para a pediatria, eu dar continuidade a um serviço que começou. Então, muitas vezes eu também faço o treinamento, né? Eu tento estudar, tem muitas vezes que eu desço lá para tirar dúvidas. Olha, esse bebê tá tão hiperresponsivo, já tentei de tudo. Por que eu não consigo, Lisandra? A Lisandra vai me dar aula como fazer, o Lucicélia, que eu também aciono muito. Então, na verdade, a gente tem que ter essa comunicação e dar continuidade, né? Para onde o bebê for, que quem está recebendo saiba o que foi feito, e quem está continuando, que continue dentro dessa linha do método canguru. Exatamente. Né? Então, vou deixar só para vocês se despedirem, que o tempo está me avisando. Agradecer o convite, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, podendo partilhar um pouquinho ao lado da minha parceira de trabalho. É muito legal quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar em conjunto, a gente acaba entendendo e percebendo como que a gente se completa, né? Físio, TO, fono. Sem a TO na minha vida. A gente partilha a mesma oficina na unidade, no curso de sensibilização, então isso a gente sempre está aprendendo uma com a outra e partilhando, isso é muito legal. Né? Dentro do dia a dia, a gente tem uma equipe que compra nossas ideias, que está junto com a gente, porque a gente é assim, né? TO inventa uma coisa, faz, pra todo mundo Aline, fazer. pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui embora. Então, alguém vai ajudar, fono, assistente social. Então, quando a gente consegue ter esse trabalho em conjunto, tudo flui. E é muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, amei fazer parte aqui dessa manhã, muito produtiva, né? A gente fica por aqui. Ângela. Fica por aqui, vamos brindar, CREFITO Talks.